dia 1 de abril. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Deuteronômio 18, 1:22.20, Lucas 9, 28:50, Salmo 73, 1:28, Provérbios 12 horas e 10. Deuteronômio 18, 1:22. Versículo 1. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e da herança dele. Versículo 2. Não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes prometeu. Versículo 3. Este será o direito do sacerdote sobre o povo. Quem oferecer sacrifício, seja boi ou ovelha, dará ao sacerdote a espádua, as queixadas e o bucho. Versículo 4. Dar-lhe-as as primícias do teu grão, do teu vinho e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Versículo 5. Porque o Senhor, teu Deus, o escolheu dentre todas as tribos para estar e ministrar em nome do Senhor, ele e seus filhos, para sempre. Versículo 6. Se um levita sair de qualquer das tuas cidades de todo Israel, onde tem habitado, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolher. Versículo 7. Ministrará em nome do Senhor, seu Deus, como todos os seus irmãos, os levitas, que ali estão perante o Senhor. Versículo 8. Comerá porção igual a dos outros, além das vendas do seu patrimônio. Versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Versículo 10. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Versículo 11. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Versículo 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor, teu Deus, as lança de diante de ti. Versículo 13. Perfeito serás para com o Senhor, teu Deus. Versículo 14. Porque essas nações que as possuir ouvem os prognosticadores e os agoureiros. Porém a ti, Senhor, teu Deus, não permitiu tal coisa. Versículo 15. O Senhor, teu Deus, te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Versículo 16. Foi isto que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Versículo 17. Então, o Senhor me disse: Falaram bem naquilo que disseram. Versículo 18. Eu lhes levantarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Versículo 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Versículo 20. Porém, o profeta que presumir falar em meu nome uma palavra que eu não lhe mandei falar ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Versículo 21. E, se disseres no teu coração: Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Versículo 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder, está aí a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o profeta: Não o temerás. Deuteronômio 19, 1 e 21. Lei sobre cidades de refúgio, testemunhas e justiça. Versículo 1. Quando o Senhor, teu Deus, desarraigar as nações cuja terra ele te dá, e as possuíres, e habitares nas suas cidades e nas suas casas. Versículo 2. 3 cidades separarás no meio da tua terra que o Senhor, teu Deus, te dá para possuíres. Versículo 3. Prepararás o caminho e dividirás em 3 partes o território da tua terra que te fará herdar o Senhor, teu Deus, para que todo homicida possa fugir para ali. Versículo 4. Este é o caso do homicida que fugirá para ali e viverá. Quem, sem o saber, matar o seu próximo, a quem dantes não tinha ódio. Versículo 5. Como quando alguém for com seu próximo ao bosque cortar madeira, e a sua mão arremessar o machado para derrubar a árvore, e o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo, e ele morrer, o tal fugirá para uma daquelas cidades e viverá. Versículo 6. Para que o vingador do sangue não persiga o homicida, enquanto estiver ardendo o seu coração, e o alcance, por ser cumprido o caminho, e o fira de morte, não sendo ele réu de morte, pois não tinha ódio ao próximo antes. Versículo 7. Pelo que te dou ordem, dizendo: 3 cidades separarás para ti. Versículo 8. E, se o Senhor, teu Deus, alargar os teus termos, como jurou a teus pais, te der toda a terra que prometeu dar a teus pais. Versículo 9. Se guardares todos estes mandamentos que hoje te ordeno, para os cumprires, amando ao Senhor, teu Deus, e andando sempre nos seus caminhos, então acrescentarás 3 cidades a estas 3. Versículo 10. Para que sangue inocente não se derrame no meio da tua terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança, e não haja culpa de sangue sobre ti. Versículo 11. Mas, se houver alguém que odeie seu próximo, e lhe armar ciladas, e se levantar contra ele, e o ferir mortalmente, e fugir para alguma destas cidades. Versículo 12. Então, os anciãos da sua cidade mandarão buscá-lo dali e o entregarão na mão do vingador do sangue, para que morra. Versículo 13. O teu olho não terá piedade dele. Eliminarás de Israel o sangue inocente, para que te vá bem. Versículo 14. Não removerás os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, que possuirás na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para possuíres. Versículo 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Versículo 16. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para acusar de transgressão.
Versículo 17. Então, os dois homens, se tiverem a demanda, se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Versículo 18. Os juízes inquirirão bem. E eis que, se a testemunha é falsa e testemunhou falsamente contra seu irmão. Versículo 19. Far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Versículo 20. Os que estarem ouvirão e temerão e não tornarão a fazer semelhante mal no meio de ti. Versículo 21. O teu olho não terá piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio 22.1-20. Lei sobre a guerra e cerco às cidades. Versículo 1. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos, carros e povo mais numeroso do que tu, não os temas, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, que te tirou da terra do Egito. Versículo 2. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Versículo 3. E lhe dirá: Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, não desfaleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Versículo 4. Porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Versículo 5. Também os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a dedicou? Vá, e torne-se a sua casa, para que, porventura, não morra na peleja, e outro a dedique. Versículo 6. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, e torne-se a sua casa, para que, porventura, não morra na peleja, e outro a desfrute. Versículo 7. E qual é o homem que está desposado com uma mulher e ainda não a recebeu? Vá, e torne-se a sua casa, para que, porventura, não morra na peleja, e outra a receba. Versículo 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo e dirão: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá, e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Versículo 9. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, designarão chefes das tropas para estarem à frente do povo? Versículo 10. Quando te achegares a uma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-as a paz. Versículo 11. Se ela te responder em paz, te abrir as portas, todo o povo que se achar nela será sujeito a trabalhos forçados, te servirá. Versículo 12. Se ela não fizer paz contigo, mas guerra, então a sitiarás. Versículo 13. E, dando ao Senhor, teu Deus, na tua mão, passarás ao fio da espada todo o homem que houver nela. Versículo 14. Porém as mulheres, os pequeninos, os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Senhor, teu Deus. Versículo 15. Assim farás a todas as cidades que estiverem mais longe de ti, que não são das cidades destas nações. Versículo 16. Mas, das cidades destes povos que o Senhor, teu Deus, te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Versículo 17. Antes, destruí-los totalmente, aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos ferezeus, aos heveus e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor, teu Deus. Versículo 18. Para que não vos ensinem a fazer conforme todas as suas abominações, que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor, vosso Deus. Versículo 19. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele machado, porque dele comerás, não o cortarás, pois, porventura, é a árvore do campo homem, para que seja sitiado por ti. Versículo 20. Mas as árvores que souberes que não são árvores de fruto, destruí-las-ás e cortarás, e contra a cidade que guerrear contra ti edificarás baluartes, até que seja vencida. Lucas 9, 2.28-50. Lucas 9, 2.28-50. Versículo 28. Cerca de 8 dias depois de dizer estas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Versículo 29. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeciam de brancura. Versículo 30. E eis que estavam falando com ele 2 varões, Moisés e Elias. Versículo 31. Que apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Versículo 32. Pedro e os seus companheiros estavam sobremaneira dormidos, despertando. Porém, viram a sua glória e os 2 varões que estavam com ele. Versículo 33. E, quando estes se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Versículo 34. E, dizendo-lhe isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E, entrando eles na nuvem, temeram. Versículo 35. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouve. Versículo 36. E, tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e, naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Versículo 37. E aconteceu, no dia seguinte, que, descendo eles do monte, uma grande multidão lhe saiu ao encontro. Versículo 38. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que ores para meu filho, porque é o único que tenho. Versículo 39. Eis que um espírito toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Versículo 40. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem,
e não puderam. Versículo 41. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traz-me cá o teu filho. Versículo 42. E, quando vinha chegando, o demônio derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Versículo 43. E todos se maravilhavam da majestade de Deus. E, admirando-se todos de tudo que Jesus fazia, disse aos seus discípulos. Versículo 44. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, pois o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Versículo 45. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Versículo 46. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Versículo 47. Mas Jesus, vendo o pensamento do seu coração, tomou o menino, pô-lo junto a si. Versículo 48. E disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome a mim me recebe, e qualquer que a mim me recebe, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for menor, esse mesmo será grande. Versículo 49. E, respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. Versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: Não lhe proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Salmo 73, 28. Versículo 1. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Versículo 3. Pois eu invejava os soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Versículo 4. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Versículo 5. Não se acham em trabalhos como os demais homens, nem são afligidos como outros homens. Versículo 6. Por isso, a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Versículo 7. Os olhos deles estão inchados de gordura, têm mais do que o coração podia desejar. Versículo 8. São corruptos e falam maliciosamente de opressão. Falam soberbamente. Versículo 9. Põe a sua boca contra os céus, e a sua língua anda pela terra. Versículo 10. Pelo que o seu povo se volta para eles, e bebem águas de fartura. Versículo 11. E dizem: Como sabe Deus? E há conhecimento no Altíssimo? Versículo 12. Eis que estes são ímpios, e, todavia, estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Versículo 13. Na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Versículo 14. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Versículo 15. Se eu dissesse: Falarei assim, eis se ofenderia a geração de teus filhos. Versículo 16. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus. Então, entendi o fim deles. Versículo 18. Certamente, tu os pões em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Versículo 19. Como caem na desolação, quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Versículo 20. Como um sonho, quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a imagem deles. Versículo 21. Assim, pois, o meu coração se azedou, e as minhas entranhas se comoveram. Versículo 22. Eu era tão ignorante que nem sabia nada. Era como um animal diante de ti. Versículo 23. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Versículo 24. Guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás na glória. Versículo 25. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Versículo 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Versículo 27. Pois os que estão longe de ti perecerão. Tu destruirás todos aqueles que se desviam de ti. Versículo 28. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Provérbios 12:10. Versículo 10. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as entranhas dos ímpios são cruéis. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.